Contexto Geral entrevista o diretor da Faculdade de Direito da UFC, Cândido Albuquerque. Eu sou piauiense, eu cheguei no Ceará em fevereiro de 1977 para fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Depois me tornei advogado, fui presidente da Ordem dos Advogados do Ceará, secção do Ceará. Atualmente eu sou diretor da Faculdade de Direito, a mesma onde me formei, e sou também conselheiro federal, representando o Ceará no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer, a minha trajetória o Ceará foi o estado que eu escolhi para viver aqui, constituir minha família. Eu sou casado, tenho 4 filhas, né, maravilhosas, tanto a esposa quanto as filhas são maravilhosas. Enfim, essa é a minha trajetória. Eu sou advogado, né, professor e, portanto, vivo no mundo jurídico. O Brasil vive hoje um momento muito delicado, muito difícil. Um momento que começou quando os escândalos de corrupção começaram a surgir. Num primeiro momento, no Mensalão, eu fiquei muito preocupado quando eu verifiquei que o próprio governo não levou a sério aquele escândalo então existente. E nós não vimos uma mudança de postura. E isso fez com que o brasileiro perdesse o seu referencial ético. As pessoas votaram no PT, imaginando que ali estavam elegendo um partido que iria ter na ética a sua principal vertente. E não foi o que aconteceu. Então, o Brasil vive hoje uma crise que se tornou uma crise econômica, mas ela decorre de uma crise política. Nós vivemos uma situação paradoxal no Brasil. Veja como é paradoxal. Nós temos um governo que não se sustenta e uma oposição que não tem força para derrubá-lo. Então, há uma contradição, uma situação profundamente contraditória. Quer dizer, mas o que nós estamos verificando? É que o país está entrando numa crise. E eu não sei hoje qual será o final. Ninguém sabe aonde nós chegaremos. Porque sem uma confiança na administração pública, ou seja, sem confiança no governo, é muito difícil reagir a uma crise. E eu não tenho visto movimentos por parte do governo Dilma no sentido de reconquistar a confiança da sociedade. E esse pacto, essa união entre governo e população é fundamental para que haja credibilidade necessária para que se possa sair da crise hoje existente. O que nós estamos verificando é que as instituições estão entrando em greve, a população não aguenta mais, as instituições estão sendo paralisadas, nós não estamos criando nenhum mecanismo de produção, é preciso o país produzir para sair da crise e não há movimentação nesse sentido. Eu não vejo o governo com credibilidade e, de outro lado, e isso tem me preocupado muito, é que as movimentações que nós temos visto aí na rua, é que falta a elas um objetivo. Eu não consigo entender por que nós fazemos um movimento como foi feito e os políticos não podem participar. Não se faz democracia sem políticos. A solução, por exemplo, de um impeachment ou de um pacto terá que passar pelo Congresso Nacional. Então, eu vou, inclusive, tentar conversar com os dirigentes cearenses desse movimento para conversar com eles sobre essa contradição. Não é possível que se faça um movimento como esse e que se proíba a participação de políticos. Nenhum político podia participar. Eu penso que, ao contrário, os políticos precisam ser chamados a participar, porque a solução que será dada, qualquer que seja ela, ou de um impeachment, ou de um pacto de sustentação do governo, terá que passar pelos políticos, terá que passar pelo Congresso Nacional. Dia 16, eu saí da Praça Portugal com uma sensação de vazio, porque não vi proposta nenhuma, não há uma proposta concreta. Apesar do movimento muito bonito, eu quero parabenizar o Paulo Angelim, que é quem faz esse movimento aqui, mas faço essa crítica, porque a sociedade
organizada politicamente, como é no caso do Brasil, que nós temos uma organização política, nós temos instituições consolidadas, qualquer solução passa pelo Congresso Nacional, passa pelos políticos. E eu não acredito que se possa fazer política, em qualquer sentido, sem o fortalecimento dos partidos. No momento em que a sociedade civil se junta, faz um movimento, exclui a participação política, me parece que está cometendo um equívoco e cai no vazio, que foi o que aconteceu. E o Brasil está precisando de uma solução, para um lado ou para o outro. Nós precisamos buscar uma solução. E essa solução, para que ela seja legal, para que ela seja jurídica, ela precisa contar com todos os segmentos, notadamente com o segmento da classe política. É indispensável que isso ocorra, para qualquer finalidade, tanto para o ponto de vista de se fazer um pacto para dar sustentação ao governo, quanto para se fazer o impeachment e tirar a presidente Dilma. Não importa o sentido que se dê ao movimento. Qualquer que seja ele, necessariamente, eu estou repetindo isso porque me pareceu grave, necessariamente nós precisamos da participação dos políticos. Não é possível que um movimento se exclua os políticos, um movimento político no qual não se aceitam os políticos. Me pareceu uma contradição grave, eu saí com a sensação de vazio, vou procurar os representantes, porque penso que o movimento precisa ter um objetivo. Não basta você ir na rua, fazer coreografia, cantar, dançar em sinal de protesto. Eu, por exemplo, não vejo objetividade nisso. Penso que nós temos que encaminhar, e o encaminhamento há de ser civilizado, há de ser dentro das regras jurídicas existentes, em qualquer que seja o sentido. Então, portanto, eu acho que a sociedade, primeiro, precisa refletir. Qual é o objetivo dessa movimentação? Terceiro movimento, vamos à rua. Mas vamos à rua para fazer o quê? Pedir o quê? Vamos pedir o impeachment. Mas vamos fazer o impeachment sem os políticos? Isso é contraditório. Eu acho que está faltando aí alguma coisa. E eu, como cidadão, como brasileiro, eu tenho participado de muita movimentação política, como ex-presidente da OAB, como conselheiro federal, como diretor da Faculdade de Direito, onde também tem uma representação. Eu penso que nós precisamos da objetividade e, portanto, nós precisamos chamar todas as classes para a gente conversar e decidir qual é o rumo que nós vamos tomar. E esse rumo, obrigatoriamente, a ser seguido, terá que contar com a participação dos políticos, deputados federais, deputados estaduais, deputados federais, enfim, o Senado da República é fundamental nisso. O Senado da República, eu considero o Senado da República a instância mais importante, mais equilibrada do poder político. Então, penso que essa discussão passa pelo Senado da República, que está muito afastado. A própria OAB, eu tenho criticado muito o Conselho Federal. O Conselho Federal não tem discutido os grandes temas, isso tem me deixado muito frustrado. Eu tenho estado muito triste com a ausência da OAB na discussão das grandes questões, tanto a nível nacional como aqui no estado do Ceará, que eu penso que nós estamos devendo explicações não só aos advogados, mas também à sociedade de uma maneira geral. Para que alguém seja penalmente responsável, é preciso que ele tenha a condição pessoal de maturidade e sanidade mental que lhe permitam, essas condições lhe permitam conhecer o caráter criminoso dos fatos. Ora, significa dizer o seguinte, é penalmente responsável a pessoa que, ao realizar uma conduta típica, ele tem a capacidade de entender que ele está cometendo um crime. No mundo inteiro, com exceção de pouquíssimos países, a responsabilidade penal começa aos 16 anos. Na maioria dos países, absoluta é 14, 15 e 16 anos. A maioria absoluta são 16 anos, a maioridade penal começa aos 16 anos. Na Suíça, por exemplo, são 15 anos. Nos países da Europa continental, quase todos, a responsabilidade penal começa aos 14 anos. Na América Latina, de uma maneira geral, aos 16 anos. Apenas o Brasil, Costa Rica, e me parece que um outro país, a responsabilidade penal começa aos 18. Eu acho que um jovem de 17 anos, ele tem plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato. Portanto, ele sabe o que é crime. E aí nós diríamos o seguinte, bom, mas a cadeia não recupera. Não recupera no Brasil, mas não recupera para ninguém. Não recupera para ninguém.
Quer dizer, a pena tem, além da necessidade de recuperar, ela tem um caráter punitivo. Mas se você diz, olha, a cadeia não recupera, mas deixar um jovem na rua também cometendo crimes, não vai resolver. Ora, nos países onde a responsabilidade penal começa aos 18 anos, nos outros países que não o Brasil, o Código de Menores, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é o caso do Brasil, as penas são muito rigorosas. Se hoje um menor em qualquer país, um menor de 16 anos, porque nos outros países a responsabilidade penal começa aos 16 anos. Se, por exemplo, na Suíça, um menor de 15 anos, porque a responsabilidade penal lá começa aos 15, de 14 anos, cometer um crime, uma ação típica, ou um ato infracional, como nós chamamos no Brasil, mas uma ação típica, ele não vai ser processado pelo Código Penal. Mas a legislação do menor é extremamente rigorosa contra ele. Na Inglaterra, a legislação que se aplica ao menor é extremamente rigorosa. O problema no Brasil é que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma sensação de impunidade. Ora, se uma pessoa de 17 anos comete, por exemplo, um duplo homicídio e um estupro, ele só fica preso lá numa medida socioeducativa durante 3 anos. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito à vítima. Não pode ser assim. Pois que se aumente, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas com rigor. Agora, o que é fundamental em qualquer hipótese é que haja uma recuperação do sistema penal e também do sistema correcional dos menores. É preciso que o cidadão, o Estado, ao prender alguém, ele respeite a sua dignidade, garanta a ele a segurança dentro dos presídios. O maior problema hoje de um preso no Brasil é a falta de segurança, porque as gangues tomam conta dos presídios. E o Estado tem que ser responsável por isso. Tem que ter uma alimentação compatível, sem luxos. Sem luxos. Eu tenho visto alguns abusos. Projetos de lei, escolhendo tipo de shampoo, vão acabar com isso. Mas tem que respeitar a dignidade. As celas precisam ser confortáveis, tem que haver disciplina fundamentalmente, mas as condições de higiene precisam ser mantidas, o que não ocorre hoje. Então, nós temos 2 situações, mas 2 erros, 2 situações equivocadas, mas 2 erros não fazem um acerto. O primeiro erro é que a responsabilidade penal do Brasil começa apenas aos 18 anos, me parece muito. E o segundo é que nós temos um sistema penal que ofende a dignidade humana. Precisamos corrigir as 2 coisas. 2 coisas precisam ser corrigidas. Não é razoável, é um desrespeito à vítima, é um incentivo à criminalidade, você permitir que uma pessoa de 17 anos pratique um assalto, mate um pai de família, deixe a família ao desamparo e ele, dentro de muito pouco tempo, está na rua. Isso fere também a liberdade das pessoas que estão trabalhando honestamente. Então, o Brasil precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Com relação ao desarmamento, essa questão no Brasil ela é tratada, ela está muito rarefeita ainda, muito sem consistência ainda a discussão. Em primeiro lugar, nós temos que verificar o seguinte, eu não conheço nenhuma democracia consolidada onde as pessoas sejam impedidas de terem armas, por exemplo, nas suas casas. Nas democracias, de uma maneira geral, você tem facilidade de possuir uma arma. Existem alguns estados, nos Estados Unidos, por exemplo, na Carolina do Norte, quando você vai de carro, que você entra no território da Carolina do Norte, tem uma placa dizendo lá que, ó, cuidado, aqui todo mundo usa arma. E o índice de criminalidade lá é mínimo, porque a questão não é você ter uma arma, é como você usa essa arma. Então, essa que é a questão. No Brasil, o governo teve só uma preocupação em desarmar o cidadão, campanhas de desarmamento, algumas campanhas acabaram sendo fraudadas, muita gente fraudou, etc., muita gente foi presa por isso, mas não houve igual empenho para desarmar o bandido. Então, hoje no Brasil, o que nós temos? Assaltantes com armas, muito bem armados, e a população desarmada. Eu não vejo necessidade disso. Eu não acho que seja politicamente correto você desarmar uma sociedade inteira. Não tem porquê. Mas eu também não sou a favor de que todo cidadão ande com arma na cintura. Eu não vejo necessidade de se liberar porte de armas. Mas acho que todo cidadão tem o direito de ter uma arma na sua casa para defender a sua família. Então, eu sou contra, acho que deve ser controlado o porte de armas, ou seja, para a pessoa andar na rua armada, eu não vejo necessidade, penso que deve haver um controle
muito grande, mas com relação à posse da arma em casa, ou seja, o direito do cidadão ter uma arma em casa para defender a sua família, eu sou absolutamente a favor. Eu acho que todo cidadão tem o direito de ter na sua casa uma arma para defender a sua família. E, repito, não acho necessário que as pessoas saiam armadas por aí. E com relação ao porte de armas, o governo podia ter realmente um sistema de controle, dando porte de armas só aquelas pessoas que, mediante um teste psicológico, mostrassem que são equilibradas, que necessitavam portar armas pela atividade que exercem, etc. e tal, mas não deve ser liberado, como em alguns países você pode portar a arma que quiser, como quiser. Eu sou contra, nós temos peculiaridades aqui no Brasil, que importam no controle do porte de arma. Mas eu estou me posicionando no sentido de que a posse, eu sou a favor. O cidadão tem o direito de ter uma arma em casa para defender a sua família. Eu acho que é isso. Nas democracias, as coisas ocorrem assim. E eu acho que nós temos que fazer assim. Bom, com relação à venda das liminares no Tribunal de Justiça do Ceará, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que se tem um motivo que hoje me entristece, que deixa a minha alma triste, é esse fato. Eu fiquei realmente muito abalado, muito triste, quando, de forma escancarada, de forma pública, foi apresentado ao Estado do Ceará uma disfunção tão grave dentro do nosso Tribunal de Justiça. Porque, veja bem, o que ocorre normalmente no Brasil é que a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados denunciam, ou a imprensa denuncia a venda de sentença, disfunções de alguns magistrados, e o próprio corpo de magistrados defenda, diga que não, etc., procure apurar, mas dá uma dimensão menor aos fatos. No Ceará, nós tivemos uma situação completamente diferente. A situação chegou a um estado de gravidade tamanho que o presidente do Tribunal de Justiça, não aguentando mais a pressão e num ato de extrema manifestação cívica, o presidente do Tribunal de Justiça, num grito de socorro, ele convocou a imprensa e denunciou os próprios colegas. Disse que havia desembargadores que vendiam sentenças compradas por advogados, e que deu, inclusive, o valor das sentenças. E disse que haviam pelo menos 5 desembargadores envolvidos nesses problemas. Muito bem. Esse fato, em qualquer país do mundo, teria revoltado a população como um todo. O brasileiro parece que perdeu a capacidade de se indignar. E o que se verificou? O tribunal ficou, de certa forma, calado. Alguns desembargadores aposentaram, pediram aposentadoria. A OAB, num movimento que me entristece muito, eu faço parte da atual administração, conheço os conselheiros que estão lá, o presidente, mas eu sou inconformado com a atitude que a OAB tomou diante da denúncia de venda de sentenças. Claro que a apuração desses fatos para ir à frente com vigor, com eficácia, precisava contar com a participação destemida da Ordem dos Advogados. Só a Ordem dos Advogados poderia ter tomado a frente, dando apoio ao presidente, dando apoio ao STJ, dando apoio ao Conselho Nacional de Justiça para aclarar essa situação. Mas o que foi que a nossa entidade fez? Eu digo isso com muito pesar, pedindo perdão até aos atuais dirigentes da Ordem, mas minha alma está dolorida diante desse fato. O nosso Conselho Seccional, não sei por que motivo, até porque provas existiam de sobra, indícios existiam de sobra, a nossa Ordem rapidamente arquivou as representações que estavam lá na Ordem e ainda ameaçou o presidente do tribunal de uma interpelação, dizendo que não havia indícios. 3 ou 4 dias depois, o STJ determina o afastamento de mais um desembargador, e aí foram 3 afastados, faltam 2 que nós não sabemos quem são, e
mandou conduzir coercitivamente advogados que estavam envolvidos na compra dessas liminares. Eu fiquei muito triste. Por que fiquei triste? Porque esse era o momento. Em toda a história da OAB, nós não tivemos uma oportunidade de passar a limpo as denúncias de desvios de função. E vejam vocês, vejam senhores, era um número pequeno de desembargadores, mas lançou suspeita sobre muitos homens corretos, que são dedicados, mas que passaram por momentos de angústia, porque não se sabia no primeiro momento quem eram os responsáveis. Então, eu estou muito triste. Eu ainda hoje não me conformo com o fato de que esses fatos não foram apurados corretamente. Hoje nós sabemos que 3 desembargadores são investigados, sabemos que tem alguns advogados, a OAB nunca vê isso a público, porque os processos na OAB são sigilosos. A OAB já teve tempo de sobra para julgá-los, e depois de julgado o processo não é mais sigiloso. Entretanto, todos nós advogados pagamos o preço desse comportamento da nossa entidade. Eu não faço aqui, esse é um momento difícil, a gente tem que falar com muito cuidado, porque nós estamos num momento político e isso não deve ser usado politicamente. Isso deve ser uma reflexão dos advogados. É esse tipo de comportamento que nós queremos na ordem. A advocacia hoje está dificílima, é muito difícil advogar hoje. Os juízes não têm horário certo para comparecer aos fóruns. No interior, os juízes normalmente comparecem 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta, e a nossa entidade não faz nada, não tem feito nada de concreto, de sério, mesmo diante daquele fato. É o que há de mais grave na prestação jurisdicional, é a venda de sentenças. Quer dizer, naquele momento, eu penso que a nossa entidade perdeu a sua carteira de identidade. E ela precisa recuperá-la, porque a Ordem dos Advogados é a instituição com maior credibilidade que tem nesse país. A Ordem dos Advogados tem prestado um serviço à nação, um serviço importantíssimo, mas aqui do Ceará nós estamos desamparados. Hoje, diariamente, os advogados me perguntam, professor Cândido, o que vai ser feito daquela história da venda das sentenças? O que a OAB fez até agora? Nós estamos há mais de 1 ano e 6 meses e nenhuma atitude séria, objetiva foi adotada pela ordem. Vejam bem, o presidente do tribunal foi a público, disse que havia desembargadores vendendo sentença, que os advogados eram os compradores desta sentença. Passado 1 ano e meio, a OAB não fez nada de concreto. Limita-se a dizer que não tem indício, que os processos são sigilosos, e em 1 ano e meio não deu uma resposta no que é considerado o fato mais grave de disfunção dentro do Poder Judiciário. Então, eu penso que a atual diretoria da Ordem precisa repensar no papel que ela vem desempenhando. Precisa repensar e verificar que o advogado está insatisfeito, a categoria está insatisfeita. Nós não podemos aceitar como normal um fato dessa magnitude. A denúncia é grave demais para a nossa entidade não ter dado uma resposta. Na verdade, o que é comum nos outros estados é a ordem denunciar disfunções e os membros do judiciário negarem. Aqui no Ceará se deu o contrário. Era a última coisa que se podia esperar é que aquela denúncia do desembargador Brígido, Gerardo Brígido, não tivesse recebido o apoio da OAB, notadamente porque os fatos eram públicos, tanto que o STJ determinou proibir um desembargador agora de entrar. Denúncias eram feitas a boca miúda, os indícios são muito graves, e eu fiquei muito triste diante disso, porque a advocacia está muito difícil. E a OAB não pode se limitar a construir sede, fazer salas de advogado. Não é esse o papel da ordem, não é esse. Ela também faz isso. Não é fazer uma festa atrás da outra, não é isso. Eu estou aqui fazendo uma crítica ao atual Conselho, mas uma crítica cívica, uma crítica institucional. O que há de mais grave hoje é a negação da prestação jurisdicional pela denúncia de venda de sentença,
pela ausência de magistrado, pela ausência de gerenciamento do Poder Judiciário. Juízes não comparecem ao fórum em horas pré-determinadas, todo servidor público tem que cumprir horário, isso não existe, ninguém tem nenhuma aferição quanto à produtividade, à presença dos juízes no fórum, e a nossa entidade está se limitando a diariamente botar que está fazendo uma sede nova, que está fazendo sala de advogados. Nós queremos isso, mas só isso não. Só isso não. Nós precisamos de muito mais. Está muito difícil advogar. E o advogado agora tem a responsabilidade de cobrar da sua entidade. Eu confesso que estou muito triste, decepcionado mesmo, porque eu sou conhecido no Ceará pelo combate que eu faço a essas disfunções dentro do Poder Judiciário. É combate esse que eu faço e tenho como aliados muitos magistrados sérios que não aceitam, não concordam, não compactuam com isso. Mas no momento mais agudo de combate à corrupção, a nossa entidade falhou quando não podia falhar. O resto não importa. Naquele momento, a ordem teria que ter dado uma resposta e não deu. Hoje você chega em todo local, no Conselho Federal, e as pessoas perguntam, rapaz, como é que ficou aquela situação das vendas de liminares? Até chamam de Operação 150, porque era o valor que as liminares eram vendidas. E eu ouvi do atual presidente que presos eram transferidos para o Ceará, para que aqui recebessem essas liminares fraudulentas, e até agora, passado 1 ano e 6 meses, a ordem não deu, não tomou nenhuma atitude. Isso é o maior pecado que a ordem cometeu nos últimos 80 anos. Não poderia ter feito isso. No momento que mais o advogado precisou, ela não contou com os advogados. Eu confesso a vocês que eu estou, aos meus amigos cearenses, meus amigos advogados, que eu estou muito triste. Eu ainda não me curei, não é, dessa notícia. Esse fato me atingiu de maneira muito forte e eu fico num misto de decepcionado, revoltado e pronto para lutar para não permitir que essa imagem de omissão da ordem permaneça como está. Até para que os advogados inocentes sejam proclamados inocentes e os culpados sejam punidos. Eu fui informado de que a atual direção da ordem, de quem sou amigo, eu sou amigo de todos eles, tem dito que eu estou fazendo essas críticas porque há um momento político atual. Mas é claro que eles não dizem isso com nenhuma convicção. Na primeira sessão do Conselho Seccional este ano, em fevereiro, eu compareci ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, para cobrar do Conselho uma posição com relação à venda das sentenças. Ou seja, em fevereiro, quando ainda não se falava em sucessão, eu fui ao Conselho Seccional, lá fui hostilizado quando eu pedi a palavra e fiz um discurso mostrando a necessidade da ordem apurar aquela denúncia pela gravidade das denúncias. As denúncias são graves demais para que a ordem não se envolva na apuração desses fatos. Eu fui hostilizado, eu pedi ao presidente para criar uma comissão para que pudesse me acompanhar, para que nós pudéssemos ir ao presidente do tribunal, pudéssemos ir ao STJ, ao CNJ, pedindo a apuração, pedindo os fatos. Depois cobrei algumas vezes e nada foi feito. Só como detalhe, em novembro do ano passado, no Conselho Federal, está lá gravado no Conselho Federal, para quem quiser ver, eu pedi a palavra, narrei o que estava acontecendo aqui no Ceará, pedi a criação de uma comissão, foi criada uma comissão da qual eu integro, foi por isso que eu vim ao Conselho Seccional aqui, mas eu precisava da criação da comissão daqui, e aqui não foi criada. Portanto, dizer que eu estou fazendo essa crítica, porque está num período eleitoral, é, em primeiro lugar, não conhecer a minha história. A minha história de combate às disfunções do Poder Judiciário é conhecida, publicamente conhecida. Eu já publiquei um livro sobre a reforma do Poder Judiciário, eu já fiz inúmeras palestras sobre a reforma do Poder Judiciário, tendo como meta, fundamentalmente, combater a corrupção dentro do Poder Judiciário, que agora, depois do CNJ, isso tornou muito público, a gente viu que é necessário que se tomem algumas medidas.
Portanto, quando me acusam de maneira oblíqua, indireta, porque todos sabem que desde novembro do ano passado a minha paciência acabou com a omissão da OAB, porque eu achei que no momento que mais os advogados precisaram, a ordem não ficou do lado deles. Então, nós vamos pagar um preço muito caro por essa omissão. A posição que a OAB tomou diante da denúncia de vendas de liminares vai causar um arranhão, uma nódoa indelével na nossa imagem. E nós precisamos superar esse momento. E, para isso, nós precisamos recolocar a ordem na sua função de combate aos desmandos, punindo os advogados faltosos, proclamando a inocência dos advogados que não cometeram falha alguma e exigindo do Poder Judiciário, dos órgãos da administração pública, seriedade. O Brasil precisa viver um momento ético. E é inadmissível que na história da OAB, uma denúncia de corrupção dentro do Poder Judiciário receba da nossa entidade o comportamento que recebeu nesse caso. E o que me deixa mais triste é que, de certa maneira, boa parte dos advogados não está preocupado. Boa parte não está preocupada com... Alguns advogados não estão preocupados com isso e não cobram, portanto. Eu acho que todo advogado tem a obrigação de exigir da ordem o esclarecimento dessa situação. O esclarecimento disso. Quem são os desembargadores que estão envolvidos na venda de sentença? São 5? São 3? Se só são 3, os 3 já estão afastados. Se são 5, faltam 2. E esses que estão aí vão continuar? Os nomes surgem, de vez em quando aparecem nomes, inclusive nas redes sociais. Então, é preciso que se apure. Para mim, o pecado fundamental foi a omissão no momento mais agudo que nós tivemos da prestação jurisdicional no estado do Ceará, que foi quando o então presidente do tribunal chamou a imprensa e declarou, denunciou que estava havendo venda de sentença no tribunal e que desembargadores estavam vendendo sentença e que advogados estavam comprando sentença. Esse, para mim, foi um fato que merecia da nossa entidade. Tudo mais é pequeno diante da gravidade desse fato. A questão da construção da nova sede da OAB, ela está sendo objeto de alguns questionamentos. O advogado Teles Júnior, inclusive, impetrou um mandato de segurança porque ele pediu à atual administração documentos relativos a despesas que foram feitas e esses documentos não foram fornecidos. Eu penso que as coisas na OAB precisam ser tratadas com muita transparência. Houve um questionamento com relação ao terreno que foi doado pela Prefeitura, o Ministério Público foi contra, eu não estou bem inteirado com relação a isso, mas era importante que isso fosse esclarecido. Agora, os advogados têm o direito, todos os advogados, conselheiros ou não, todos os advogados têm o direito de saber como se deu a licitação, ter cópia do processo integral da licitação, saber quanto foi gasto, isso aí tem que ser publicizado. Eu não entendo. A atual administração criou um site, transparência na OAB, botou lá uma série de informações. Agora, as principais informações, as mais altas despesas, não constam lá. E os advogados foram pedir e não receberam essas informações. Eu acho que a OAB não precisava ter criado essa suspeita sobre ela. Era muito fácil ter colocado o processo licitatório. Nós estamos falando de uma obra de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é muito dinheiro. Já foram gastos, ao que se divulga, 7 milhões. Os advogados têm o direito de saber das licitações para a contratação de cada valor desse, porque é dinheiro do advogado. Tem que ter noção quem é a construtora que está fazendo, como foi o processo de licitação e todas as despesas que foram feitas, os advogados têm direito. E o que aconteceu agora? Como eu acabei de falar, o advogado Teles Júnior, ele pediu essa documentação à OAB, a OAB não deu, e ele impetrou o mandato de segurança. Então, a situação hoje está sendo discutida em juízo. Eu não consigo entender por que não se dá esse documento. Está se criando uma suspeita. Por que isso? O advogado, todo advogado está legitimado para conhecer as despesas da OAB.
Eu não consigo entender por que ao advogado Teles Júnior foram negadas essas informações. Isso é lamentável. Não há nenhuma razão para isso. Quer dizer, se não há nenhuma irregularidade, por que o advogado não pode participar? Por que o advogado não pode sugerir? Quer dizer, fica parecendo que a OAB tem uma situação preceptorial. Ela faz e os advogados seguem. Já se gastou milhões aí com um vídeo que foi divulgado, um vídeo muito bem feito, como se o prédio estivesse pronto. O prédio está no chão, não tem nada ainda. O prédio está no chão. Não há, mas foi feito uma mídia muito forte. Eu me preocupo muito com isso. Quer dizer, está se vendendo na mídia. Eu, inclusive, tenho essa mídia, uma mídia de um prédio maravilhoso e tal. Mas ele é virtual. Ele tem que ser feito lá. E o advogado não tem o direito de conhecer as despesas. Eu queria pedir ao doutor Valdetário, por quem tem um profundo respeito, que abra as contas da OAB. A atual administração, eu peço à atual administração da OAB, à atual diretoria do Conselho Seccional, que forneça as notas, o processo de licitação. Não pode haver nada feito às escondidas. Vamos criar um comitê grande de gerenciamento da obra. Se os advogados estão questionando, eu recebi agora a cópia do processo, então eu não vejo por que isso. Um assunto desse não era nem para ir para a justiça. Vamos chamar os advogados lá, vamos conversar. É um negócio nosso, é interesse nosso. Vamos sentar, vem cá, a licitação está aqui. Pois me deu o processo de licitação. Eu levo cópia do processo de licitação para o meu escritório, vejo se está tudo regular e devolvo, ou fico com as cópias. Os contratos que foram feitos para a construção, vamos ver se está tudo regular. Qual é o problema? Então, eu acho que essa construção, ela está tomando um rumo que não precisava tomar. Eu, quando soube que havia uma impetração de um mandato de segurança para conhecer o processo de licitação e para conhecer as despesas já realizadas e o processo que se deu para a realização dessas despesas, eu fiquei muito triste. Até porque acho que o atual conselho não precisava disso. É um conselho pelo qual eu tenho o maior respeito e, portanto, não estou entendendo por que os dados não foram fornecidos de imediato. Eu não vejo por que isso tem que ser público. Até porque se fala portal de transparência da OAB e se nega aos advogados as principais despesas que estão sendo feitas. Se proclama aqui que foram feitas 100 e tantas salas de advogados em muitas comarcas que nem juiz tem. Nós queremos primeiro o juiz para despachar o processo, depois faz a sala. Quer dizer, nós queremos primeiro acabar com a questão da venda das sentenças de liminares. Depois a gente faz a sede, porque tem uma sede aí que está funcionando. Então, eu acho que nós estamos vendo um erro de prioridade. Está vendo um jogo de publicidade que precisa parar. A OAB não comporta isso. A OAB e os advogados são responsáveis por isso. É bom que cada advogado coloque a responsabilidade sobre os seus ombros. Nós que fazemos política de OAB, não falamos por todos. Eu acho que todos precisam falar, todos precisam reagir. E eu acho que nós precisamos fortalecer. A OAB é a entidade com maior credibilidade no Brasil. E é exatamente pela sua força, pela sua coragem, porque é uma entidade destemida, que está sempre ao lado da sociedade. Então, ela não pode ficar alheia a questões graves, nem pode se fechar na hora que faz despesas. Então, nós precisamos de transparência nessas questões. A Ordem dos Advogados, ela é uma instituição política, indiscutivelmente. Ela não pode ser partidária. A Ordem, ela atua no mundo político de maneira muito firme e muito presente. Não há uma questão desse país, uma questão na qual a OAB não se envolva. Se tiver uma questão grave na saúde, a OAB está presente. Se houver uma crise política, a OAB está presente. Mas, ultimamente, nós temos visto que a OAB tem ficado omissa na discussão das grandes questões. Hoje, por exemplo, o Conselho Federal tem discutido muito mais as prerrogativas dos advogados na Lava Jato do que a própria Lava Jato como demonstração de um grande ambiente corrupto dentro do Brasil.
E eu tenho discutido isso muito no Conselho Federal. Eu acho que a OAB tinha que estar à frente, denunciando, criticando, batendo, exigindo a punição dos culpados, e não tem feito. Aqui, também no Ceará, eu penso que a Ordem deveria ter tido uma posição política mais firme, na cobrança de magistrados nas comarcas, novos concursos, a questão de horário, cumprimento de horários. Está muito difícil a vida do advogado, porque nós estamos perdendo o controle quanto à prestação jurisdicional. Quer dizer, você vê no interior, os juízes vão terça, quarta e quinta. Aqui na capital não há um horário. E veja bem, isso é mais na Justiça Comum. Na Justiça Federal, você encontra os juízes no horário certo, há uma produtividade conhecida. Então, nós temos uma questão de gerência do Poder Judiciário. E eu não tenho visto a Ordem discutir essa questão. E a Ordem precisa se envolver nessas questões. De outro lado, é preciso que ela se distancie um pouco da questão política. Eu acho que na hora que a OAB começa a ficar palaciana demais, visitando demais palácio de governo, palácio de prefeito, tem uma coisa errada. A OAB é sempre uma instituição que incomoda o governo. Ela não pode viver muito harmoniosamente, a menos que as coisas estivessem às mil maravilhas, e elas não estão. Portanto, me parece que é preciso que se faça uma reflexão. Na verdade, a OAB, tanto a OAB estadual quanto a federal, elas não estão tratando das grandes questões. No Conselho Federal, eu tenho estado muito desestimulado por conta disso, porque não só eu, outros conselheiros também estão passando por esse momento, porque nós estamos vendo, assim, a OAB um pouco desconectada da realidade. Há uma publicidade muito grande, vamos vender um imóvel X, a OAB se envolve, faz um café da manhã, mas será que é essa a função da Ordem? Ou nós temos outras prioridades? Quanta gente hoje sofrendo na advocacia? Hoje a média de demora dos processos no Brasil não se compara com nenhum outro país do mundo. Portanto, tem uma coisa errada e nós precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar com muita força, com muita coragem. E me parece que está faltando esse empenho, está faltando essa dedicação. Fui eleito com o atual conselho, mas dele me distanciei exatamente por não concordar com os rumos que estão sendo tomados aí. E deixei isso muito claro em fevereiro, na primeira sessão do ano de 2015, quando eu compareci ao Conselho, disse do meu inconformismo com a omissão da Ordem, fui hostilizado naquele momento, reagi às hostilizações e vi que, a partir daquele momento, o meu compromisso com a classe dos advogados não me permitia mais continuar com aquele conselho, a menos que houvesse uma mudança de rumo. Mas quero deixar claro, eu não sou candidato à presidência da Ordem. Não estou fazendo, deixar muito claro aqui, exatamente para que a minha crítica tenha credibilidade. Eu não sou candidato. O que eu estou querendo que apareça um candidato que tenha esses compromissos para que eu possa apoiar, para que eu possa ajudar, para que a gente possa formar uma plataforma. E aí inclusive a atual administração, a atual direção. Se eles acharem que é o momento de se sentar para dar um outro rumo, buscar um candidato que interprete o pensamento da classe, os anseios, as necessidades dos advogados, eu estou pronto para isso. Eu hoje sou um soldado da advocacia e, portanto, as missões que me forem apresentadas, eu estou pronto para desempenhá-las. E agora, repetindo, eu não sou candidato à presidência da Ordem. Muito pelo contrário, eu, como soldado, eu quero contribuir. Quero contribuir para que a OAB se reencontre. E o advogado é responsável por isso. A Ordem só volta para os seus trilhos se os advogados assim o quiserem. Então, nós temos um momento de reflexão, um momento de diálogo. Eu acho que não devemos estabelecer o confronto, pelo contrário, devemos estabelecer o diálogo, buscar as necessidades da advocacia, buscar as necessidades da sociedade, que são quase sempre, elas se sobrepõem. O que a advocacia precisa é o que a sociedade também precisa. Então, nós caminhamos sempre de braços dados com a sociedade. E é isso que eu acho que nós precisamos nesse momento. É isso que a sociedade como um todo, num país convulsionado, num país com grandes dificuldades, não é? Eu disse no começo
da minha participação aqui, que vivemos um momento contraditório, porque nós temos um governo que não tem força para se sustentar e temos uma oposição que não tem força para derrubar o governo. É uma contradição. Um não tem força para se sustentar e o outro não tem força para derrubar. Isso é muito contraditório. Então, vamos sentar aí, ou fazer um pacto, buscar um caminho. A sociedade precisa encontrar esse caminho para salvar o Brasil. O país está acima de todos os partidos. A prioridade, ao contrário do que foi dito por um dos ministros do PT, hoje preso, que ele disse que a primeira atenção deles deveria ser ao partido. Não. A primeira atenção de qualquer partido é com o país, com a sua população, com a sociedade, com a nação que vive dentro desse país, com o povo desse país, com a sociedade desse país. Esse é o compromisso. Esse também tem que ser o compromisso da advocacia. Compromisso. Na hora que a advocacia não pensa na sociedade, no aprimoramento da prestação jurisdicional, é sinal de que a advocacia está desconectada. E nós não podemos permitir isso. A Ordem dos Advogados, ela não pertence só aos advogados. A Ordem dos Advogados é um patrimônio da sociedade brasileira. E nós precisamos conservar isso. É muito bom que a Ordem dos Advogados hoje não seja apenas dos advogados. Ela é dos advogados, mas é também da sociedade brasileira, que sempre contou com a nossa entidade para as grandes lutas nacionais, né? E não foram poucas as tentativas de partidos e facções de se apropriarem da ordem. Mas nós nunca permitimos. Iremos sempre rechaçar as tentativas de que qualquer partido, qualquer facção ideológica se aproprie da ordem. A ordem é da sociedade brasileira, é dos advogados, é da democracia. Defensor intransigente do Estado de Direito e da democracia. Essa é a ordem que nós queremos, essa é a ordem que nós precisamos e essa é a ordem que nós precisamos construir. E numa visão de que nós não podemos criar o confronto, nós temos que criar o diálogo, buscar o diálogo. O que nós estamos precisando? Aonde é que está errado? Vamos ver aqui quem é que pode representar o nosso pensamento hoje, quem é que pode interpretar as nossas angústias hoje como advogados. Então, vamos buscar essa pessoa, vamos nos unir e vamos buscar as soluções necessárias. Bom, com relação à greve nas universidades federais, esse é um momento muito agudo pelo qual nós estamos passando. Nós temos uma dificuldade muito grande, o salário dos professores foi sempre muito defasado. Os professores, mesmo os professores mais qualificados, com doutorado, mestrado, doutorado, professores com dedicação exclusiva, eles ganham muito pouco. Basta que você tenha uma ideia, um professor com 25 anos de magistério, com mestrado, doutorado, dedicação exclusiva, ele ganha menos do que um juiz que esteja um ano na magistratura ou um promotor que esteja um ano no Ministério Público. Quer dizer, um professor doutor, com dedicação exclusiva, com grande publicação, ele hoje ganha menos do que um promotor, ele com 25 anos de trabalho, ganha menos do que um promotor que tenha começado há um ano atrás, que tenha entrado no Ministério Público um ano atrás, ou um magistrado que tenha entrado 1 ou 2 anos atrás. Tem uma coisa errada aí. A pátria educadora não pode tratar os professores dessa forma. Tem uma coisa errada. Além do que, agora, os alunos estão querendo entrar em greve porque está faltando dinheiro para pesquisa e extensão. Quer dizer, o incentivo. Porque hoje você não pode ver a universidade apenas do lado do ensino. A universidade, ela se compõe de ensino, pesquisa e extensão. Só assim você forma o trabalho universitário, a atividade universitária. Veja bem, o Brasil tem poucas patentes, né? Porque o Brasil tem pouca pesquisa e o Brasil precisa aprimorar. Mas o que nós estamos vendo é que as bolsas estão ficando mais raras, difíceis, o governo não tem dinheiro para investir, investiu bem até algum tempo atrás, de algum tempo que a gente vinha recebendo bons investimentos, agora não tem mais. E o que é mais grave, os salários agora estão muito defasados, não há diálogo algum e a Universidade Federal
34 universidades já estavam em greve, a universidade decidiu, a Universidade Federal, a UFC, uma das melhores universidades do Brasil, inclusive a Faculdade de Direito, que todos sabem que o curso de Direito da Universidade Federal do Ceará é considerado um dos melhores cursos de Direito do Brasil, reconhecidamente. Ficou no primeiro lugar nos 10 primeiros exames de ordem. Depois que a ordem criou o exame unificado, o primeiro lugar, a média do primeiro ao 10º, é da OAB, e uma média de 76% de aprovação. E mais, nós aprovamos com os alunos. Os nossos alunos são aprovados. Quando eles se formam, eles já estão aprovados no exame de ordem. Então, nós temos uma universidade com muita qualidade, a Universidade Federal do Ceará. Lamentavelmente, nós entramos em greve agora, num momento muito difícil, eu estou muito preocupado com isso, porque eu acho que não tem diálogo, não há canal de diálogo até agora, não sei como isso vai acontecer daqui para frente, então é um momento de muita incerteza, e nós que temos a responsabilidade de dirigir uma das unidades, eu tenho estado muito preocupado com isso, realmente muito preocupado. Entendo a posição, sei que a sociedade entende a nossa posição, mas nós precisamos agir com a maior coerência possível. A perspectiva que tem, o governo já anunciou, é que o orçamento da universidade já foi cortado em 30%. E o que sobrou ainda não foi efetivado. Então, realmente um momento difícil, um momento delicado. Muitas instituições no Brasil estão em greve, e, de outro lado, nós não estamos vendo capacidade do governo para dialogar, e o país não pode parar, porque é um preço muito alto a ser pago nesse impasse que está sendo gerado. Então, eu acho, a minha palavra é de prudência, no sentido de que busquemos, todos os brasileiros, uma solução política. Nós não precisamos ter medo da política, precisamos falar de política abertamente. Nós precisamos encontrar uma solução política, a melhor solução para o país. E isso importa em tolerância, em diálogo, em despreendimento. As categorias não podem, cada categoria pensar em si, não pode ser assim. É preciso que se pense primeiro no país, para que se busque uma solução duradoura, uma solução geral para o país. O país precisa retomar os seus investimentos. Daqui a pouco nós vamos ter um nível de desemprego altíssimo, pais de família sem ter como sustentar as suas famílias, isso é muito grave. Nós vamos ter dificuldade nas escolas, nós vamos ter dificuldade de emprego, nós vamos ter dificuldade de investimentos, as nossas universidades vão diminuir ainda mais as suas pesquisas, então nós precisamos parar e fazer uma reflexão. Eu acho que nós precisamos buscar uma solução, e aí eu volto àquilo que eu disse há algum tempo atrás, nós precisamos buscar uma solução política para a crise. Não sei qual é a solução, mas nós temos que buscar. Todos os brasileiros são responsáveis por isso. E esse movimento que está aí na rua precisa envolver todas as camadas da sociedade, notadamente a sociedade, os políticos. Eles precisam ser envolvidos nessa discussão. Mas o momento é de crise, o momento é agudo. Eu tenho feito muitas reflexões, porque me sinto responsável por uma pequena parte da Universidade Federal e penso que é necessário hoje uma reflexão pensando no que é melhor hoje para a universidade, o que é o melhor para os alunos. A nossa obrigação como professores é de transformar os nossos jovens em cidadãos comprometidos com as instituições democráticas. E é esse o papel que nós devemos desenvolver. E nós temos alunos muito qualificados, muito qualificados. Os alunos da Faculdade de Direito, nós nos orgulhamos muito deles, pela responsabilidade cívica que eles já mostram. E os professores, portanto, mantêm uma relação de muito respeito com os servidores, que também são muito éticos e muito dedicados, mas num momento agudo, num momento de crise. E nós precisamos administrar. As conquistas, o Brasil conquistou muita coisa, a universidade conquistou muita coisa, mas precisamos continuar conquistando. Portanto, eu conclamo ao diálogo, a reflexão, para que se possa encontrar uma solução para os nossos problemas, que hoje são realmente muito graves. Bom, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade. Eu sou um assíduo
desse programa, eu assisto frequentemente, eu sou um telespectador assíduo, já participei uma vez e quando fui convidado fiquei muito feliz, considerando essa liberdade que nós temos para falar aqui, uma tribuna livre, são poucas, né, que a gente tem, essa, portanto, é uma tribuna democrática livre e eu fico muito feliz por isso. E eu queria aproveitar esse momento para conclamar os brasileiros, os cearenses, a uma reflexão sobre esse momento tão difícil que o Brasil está vivendo. Eu acho que a classe política tem uma responsabilidade muito grande, acho que o Congresso Nacional, em particular o Senado da República, precisa ter uma posição mais firme na condução das questões dessa crise institucional que vivemos, num governo que está passando por uma crise de credibilidade muito grande. De outro lado, temos uma oposição aí, sem muitas opções de ação, e precisamos buscar uma saída para isso. E eu penso, volto a repetir, que o Senado da República é o fórum mais adequado para que se estabeleça essa discussão. O Congresso Nacional, por excelência, mas penso que, pela maturidade, o Senado da República é o local onde melhor se pode discutir. E também queria fazer uma reflexão com os líderes dos movimentos Vamos para a Rua, no sentido de envolver os políticos dessa discussão. O movimento está enfraquecendo exatamente porque ele não tem um objetivo, ele não sabe aonde vai chegar. E se eu estou equivocado, eu peço perdão, mas foi a sensação que me ficou. E eu penso que sem envolver a classe política, que terá que dar uma solução, nós não podemos fazer outra solução. Solução não pode ficar fora da área política. Então, eu penso que esse é um momento onde todos os brasileiros são responsáveis. Eu, ao tempo em que parabenizo as pessoas que lideram esse movimento, Vamos para a Rua, gostaria de fazer essa reflexão com eles, no sentido de que é preciso que a classe política venha, sob pena de se virar um exercício de pirotecnia diversionista. Vai-se para a rua, pula-se, canta, mas não tem resultado nenhum. E isso não pode acontecer. É preciso que se tenha uma objetividade. E essa objetividade reclama a participação dos políticos. Penso que faltaram. Os políticos estão fazendo falta nessa movimentação, até porque a responsabilidade é deles. Nós votamos para que eles conduzissem o destino do país, com a nossa participação, porque temos direito a plebiscitos, referendo, etc. Mas, nesse momento, a classe política precisa ser convocada a participar desse momento agudo com a sociedade, indo para ruas. Não foi assim nas diretas já? Não foi assim no Fora Collor? Por que agora a gente não senta para discutir? O Fora Collor deu certo. As diretas já não ocorreram imediatamente, mas ficou uma conquista irreversível e veio logo em seguida. Então, nós precisamos fazer esse pacto. Para um lado, ou um pacto de sustentabilidade do governo, ou um pacto para a retirada do governo. Mas a solução que for dada, é preciso contar com a participação de toda a sociedade, inclusive e principalmente da classe política. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui nesse programa e dizer que sempre que for convidado, eu virei com muito gosto. Eu acho que um dos grandes problemas no Brasil é que nós, os cidadãos, esperamos que os políticos façam a parte deles, enquanto nós não fazemos a nossa. Eu acho que a principal responsabilidade é do cidadão. Nós precisamos colocar essa responsabilidade, a responsabilidade sobre os destinos do Brasil, sobre os nossos ombros. Ela é nossa. Precisamos fazer a nossa parte para cobrar dos políticos. Contexto Geral entrevistou o diretor da Faculdade de Direito da UFC, Cândido Albuquerque.